Título dessa mensagem que eu quero ministrar para você nessa noite vira e mexe, a gente faz um encontro aqui que a gente chama de Vision Day. O Vision Day é um domingo em que a gente passa para a igreja, a gente reforça, a gente reaviva a mensagem básica da igreja, a visão da igreja, aquilo que a gente acredita, para onde a gente quer ir, qual a direção que a gente quer tomar, para que lado a igreja está indo, para que direção a igreja está indo. E esse não é exatamente um domingo de Vision Day, mas um dia de visão, mas vira e mexe, tem uma mensagem, ou um título de mensagem que eu gosto de trazer de volta, que é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Que tipo de igreja Deus espera que nós sejamos? Qual o perfil que Deus quer que a Nova tenha? E eu vivo sempre buscando isso, em oração, em leitura, em estudo, buscando entender qual é o perfil que Deus quer para a nossa igreja. E é lógico, a gente já desenhou um perfil, a gente já tem um determinado perfil, a gente já tem um determinado modo de ser, que acabou que, na verdade, a Nova acabou influenciando o modo de ser de todas as igrejas da Barra da Tijuca, do Recreio e do Rio de Janeiro. Porque a gente começou com essa história de não usar terno, do pastor usar uma roupa mais despojada, de estar de jeans, de repente até de t-shirt, e não temos um altar, temos uma plataforma, é um palco. Isso aqui não é um altar, altar é lugar de sacrifício. Eu sei que tem muita gente que quer que eu morra, mas não vai ser aqui, né, com uma faca atravessada no pescoço. Altar é lugar de sacrifício, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma, é um palco. A gente começou com essa história de luz cênica. A gente teve como referência muitas igrejas de fora do Brasil, talvez tenha influenciado demais, e a gente falou, não, esse é o estilo de igreja que a gente quer ser. E outras igrejas viram que isso aí é a igreja do século 21 e começaram a vir atrás. Mas a questão não é só uma questão de estética. A Nova é o que é, não simplesmente por uma estética. A Nova é o que é por causa do conteúdo. Há um conteúdo que é a palavra da graça, a palavra da fé. E é isso que nos direciona, é isso que nos dirige, é isso que nos dá a forma que nós temos. E eu quero falar para você hoje sobre uma igreja intrépida. Sermos uma igreja intrépida. Sermos uma igreja corajosa. Deus espera isso de nós. Que nós sejamos uma igreja intrépida. Aliás, eu creio que isso é um perfil que Deus espera que a igreja do Senhor Jesus na face da terra seja. Amém, gente? Olha, você está de máscara, mas a máscara não é tapa-boca não, tá? Pode dizer amém. Fica à vontade. Tá? Amém? Amém. A gente quer ser uma igreja intrépida. A igreja do Senhor Jesus tem o histórico, a tradição, o perfil de uma igreja intrépida. Sabe que se há uma coisa que o diabo trabalha com afinco, é para impedir que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja intrépida, uma igreja corajosa. Ele quer ver uma igreja temerosa, encolhida, sem voz, acanhada, intimidada pelas circunstâncias, dominada pelo medo. E nós não podemos permitir sermos uma igreja dominada pelo medo. Entenda só uma coisa, a Bíblia nos recomenda que nós sejamos prudentes, mas não confunda prudência com medo. Nós não podemos confundir prudência com medo. Há pessoas que às vezes agem por medo, achando que estão sendo prudentes. E tem gente que às vezes pensa que está sendo prudente e está sendo paranoico. Essa pandemia é uma oportunidade maravilhosa para os paranoicos se manifestarem. Porque se há uma coisa que a gente tem visto, é que as pessoas muitas vezes, por causa de tudo aquilo que elas estão sendo submetidas, de distanciamento social, o impedimento de sair com liberdade para ir ao shopping, ir às ruas e trabalhar, está provocando em muita gente uma cabeça assim, paranoica. Nós temos que ser prudentes, sem deixarmos de sermos ousados. E não sermos intimidados por aquilo o que o inimigo quer, que é que nós fiquemos uma igreja temerosa e encolhida sem voz. Muitas pessoas olham para essa pandemia e têm visto nessa pandemia uma trama política da China, que botou esse vírus aí no mundo para ganhar mais dinheiro.
além de outras teorias mirabolantes para explicar o que está acontecendo. Você já deve ter recebido uma montoeira de e-mail, WhatsApp, com vídeo, com áudio, com texto, dizendo que essa pandemia está vindo de um vírus que foi produzido no laboratório, que é para matar e tal. Eu acho engraçado o seguinte, é que ninguém nunca falou isso sobre o vírus que provocou a gripe espanhola, que foi muito pior do que essa, que matou muito mais gente. 50 milhões, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola de 1918 a 1920. Quer dizer, o mundo já estava saindo da Primeira Guerra Mundial e ainda emendou com a gripe espanhola. Já tinha morrido 60 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Morreram mais 50 com a gripe espanhola. E ninguém pensou que era um vírus vindo da China. E o que é pior, o vírus da gripe espanhola veio da China também. Mas ninguém ficou pensando que aquilo veio de um laboratório. Mas essa agora, se há uma coisa que nós estamos sujeitos nesses dias de internet, é a desinformação. Desinformação não é má informação ou pouca informação. Às vezes a pessoa diz assim que você é uma pessoa desinformada, mas com isso ela quer dizer que você é uma pessoa pouco informada. Porque desinformação é diferente de pouca informação. É preferível ter pouca informação, mas informação real, do que ter desinformação. Desinformação é uma informação tentando confundir você para que você não conheça a real informação. E o que mais é divulgado hoje é desinformação. E a gente precisa entender o seguinte: eu não vou entrar na discussão com ninguém, não vou entrar em bate-boca com ninguém se esse vírus é um vírus que vem de um laboratório, que é um plano da China para ganhar mais dinheiro. Eu não vou entrar nesse debate. Mas uma coisa eu sei, eu vejo esse vírus, essa virose, essa pandemia, é uma trama do inferno para intimidar a humanidade, para deixar a humanidade paralisada em medo. E se nós estamos na humanidade, se nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo e nós não podemos entrar na pilha do inferno de vivermos na paranoia e no medo. Alguém diga amém a isso aí. Aleluia. Eu creio que Deus quer que a sua igreja, mesmo em meio a circunstâncias adversas, sempre, não de vez em quando, mas sempre, não simplesmente quando existe uma pandemia como essa, mas sempre, sempre se mantenha forte, corajosa, intrépida, mesmo diante dos grandes desafios como esse que nós estamos enfrentando. Isso é propósito de Deus para nós. João capítulo 14, deixa eu mostrar para você isso biblicamente. João capítulo 14, no versículo 1, Jesus está agora com os seus discípulos, falando as suas últimas palavras antes da sua prisão e crucificação. E ele diz o seguinte para os discípulos, no versículo 1, João 14, 1: não deixem que o seu coração fique aflito. Há uma outra versão que diz assim: não deixem que se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Mas literalmente Jesus está dizendo isso: não deixe que o seu coração fique aflito. Prestou atenção no que Jesus disse aqui? Ele não disse: deixa comigo, que eu não vou permitir que o seu coração seja atingido pela aflição. Não, ele está dizendo: não permita você que o seu coração fique tomado pela aflição. É uma providência que você toma, é uma atitude que você toma. Ele corrobora, ele te ajuda, mas é você que decide: eu não vou permitir que a aflição, que a angústia, que o medo, que a paranoia entre no meu espírito. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Depois, lá no versículo 15, mais adiante, agora ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quando a gente lê isso aqui, muita gente pensa que Jesus está falando aqui sobre Levítico, os 10 mandamentos, os 613 mandamentos da lei. Mas quando Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, é preciso que você se lembre que ele disse: um novo mandamento eu dou a vocês. Que vocês amem. Uau, desmontou tudo aqui, Gabriel. Caiu aqui, computador.
Eita, foi isso ou não? Não, está tudo salvo. Amém. Se vocês me amam, amem como eu tenho amado vocês. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros como eu tenho amado vocês. Você sabia que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a respeito de salvação, ele diz que a salvação é uma ordem de Deus para o homem? Não é uma sugestão? É uma ordenança? Porque é óbvio, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que todos sejam salvos. Então, quando ele fala sobre salvação, é uma ordenança que Deus deu para o ser humano: seja salvo, faça uma escolha, escolha a vida e não a morte. E ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Esse título aqui, que Jesus usa para o Espírito Santo, no grego é paracletos, e paracletos pode ser traduzido de uma porção de nomes, como advogado, ajudador, intercessor, mas eu gostei dessa tradução que diz encorajador. Alguém que vai estar aí em você para te encorajar. Quem é que já percebeu alguma vez, em algum momento da sua vida, você estava desanimado, estava desanimando, você estava se sentindo para baixo, e uma voz no seu interior foi falando para você: não desiste, não para, segue em frente, eu vou com você. Quem já percebeu isso? Gente, não foi uma nem duas vezes na minha vida que eu já pensei: vou largar tudo para lá, já deu, não aguento mais, está difícil, a gente faz o nosso melhor e de repente tem gente que não entende e critica. Eu vou largar, vou deixar, vou parar, vou voltar para os meus pacientes na medicina, vou voltar para o meu hospital, para a minha clínica, para o meu consultório, e alguma coisa aqui dentro fala: não desiste. Não desista, não desista. Não tem tanto tempo assim atrás, eu estava com uma vontade tão grande de desistir, que eu entrei na internet e comprei uma penca de livros de medicina. Falei: vou voltar a estudar, porque eu vou voltar a clinicar. Vou deixar a igreja na mão do pastor Jorge, ele se vira, ele dá um jeito, e eu vou à luta. Não estou aguentando mais, é muita pressão, é muita confusão, é muito disse-me-disse, é muito nhenhenhen, mimimi. Eu vou voltar para os meus pacientes e vou fazer o seguinte: vou trabalhar agora em CTI. Por que no CTI? Porque no CTI está todo mundo entubado e ninguém fala. Não tem mimimi. Né? Não tem. Eu comprei uma penca de livro e falei: vou voltar a estudar. E comprei, os livros chegaram, eu abri, olhei e falei: caramba, vou me atualizar. Enquanto eu comecei a ler, Deus começou a falar no meu coração: não desiste, não desiste, não desista, não desista. E eu falei: oh Deus, me dá um tempo aí. Não desiste, não desiste. Estou eu aqui. Você já percebeu essa voz dizendo para você: não desista, não desista, não desista? Sabe por quê? Porque Ele é nosso encorajador. E Ele diz: esse encorajador nunca os deixará. Ele nunca os deixará. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês e depois Ele estará em vocês. O Espírito Santo não está simplesmente conosco, Ele está em nós. Aleluia! Aleluia! Depois no versículo 26 ele diz: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente: a minha plena paz. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Não se aflijam, nem tenham medo. Gente, Deus está aqui nessa noite para dizer para você: não se aflija, não tenha medo.
O encorajador está presente aqui para dizer para você: saia daqui fortalecido, encorajado, não tenha medo, eu sou contigo, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, eu tenho unção, poder, graça, vida vitoriosa, favor para você, mais do que suficiente, mais do que você necessita. Aleluia, alguém diga aleluia, é isso aí. Aleluia. Gente, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, presta sua atenção, Jesus estava assim na iminência de ser preso e crucificado. E ele passou essa palavra para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, estavam sendo preparados para enfrentar as horas mais terríveis que eles poderiam imaginar, que viriam logo a seguir com a prisão e a crucificação de Jesus. Mas eles estavam sendo preparados por Jesus. Jesus estava preparando esses discípulos. Eles estavam sendo preparados para encarar os grandes desafios que viriam ao levar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Jesus já estava preparando os discípulos para isso. Eles estavam sendo preparados para enfrentar as perseguições, as ameaças, as prisões e até mesmo a morte, sem temor. Gente, nós somos a continuidade disso que nós estamos vendo aqui em João capítulo 14. Nós somos a continuidade. Às vezes a gente fala da igreja de Atos como se fosse uma outra igreja. A igreja primitiva. Nós somos simplesmente a continuidade daquilo que começou lá em Jerusalém, em Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós somos a continuação. Nós não somos uma outra coisa, nós somos uma continuidade, porque nós somos conduzidos pelo mesmo Deus, somos salvos pelo mesmo Jesus, somos encorajados pelo mesmo Espírito Santo, somos alimentados pela mesma palavra. Nós somos uma continuidade disso aqui. Os discípulos estavam sendo preparados até para encarar a morte sem temor. Presta sua atenção, esse pessoal estava sendo preparado para preparar outros que viriam depois. Eles estavam sendo preparados para preparar outros após eles a manter o espírito firme, a manter uma atitude de intrepidez, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. O que esse pessoal tinha? Porque nós somos herdeiros desse espírito, nós somos herdeiros dessa postura, dessa atitude que é gerada em nós pela ação do Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja do Senhor Jesus para seguir adiante. Nós precisamos, e é uma coisa que eu costumo falar para líderes de igreja, esse mês agora, nós vamos dar início a um trabalho que a gente chama de Nova Network. O que é o Nova Network? Nós queremos formar uma rede de pastores pelo Brasil e até fora do Brasil, de pastores que têm interesse em conhecer mais e melhor sobre a palavra da graça e da fé. A gente quer se comunicar com esses pastores, a gente quer ter ligação com esses pastores, a gente quer ter conexão com esses pastores, a gente quer ter a oportunidade de trazer esses pastores, de ir nas igrejas deles, conhecer um pouco mais, para formar uma integração que cresça cada vez mais, para que essa palavra se expanda e chegue aos ouvidos daqueles que têm sido enganados pela religiosidade. E é preciso que a gente entenda o seguinte: o que eu falo para esses pastores normalmente é o seguinte: a gente olha para a igreja de Atos e não entende muitas vezes que quem comandava aquela igreja não era um grupo de presbíteros, não era um grupo de diáconos. Quem comandava aquela igreja era o Espírito Santo, ao ponto de alguns autores e estudiosos até dizerem que o título de Atos dos Apóstolos é um título errôneo, que foi escolhido, mal escolhido, porque o nome do livro deveria ser Atos do Espírito Santo. E a gente deveria ter esse hábito de parar como liderança, parar para orar, para ouvir a direção do Espírito Santo, para fazer ou deixar de fazer. Sabe, a gente tem esse hábito na Nova, sermos dirigidos pelo Espírito. A gente ensina isso no Nova College, a gente ensinou isso durante anos na Atos, ensina no Nova College, a gente ministra isso para o pessoal das lideranças da geração nova,
pessoal do louvor, de todos os setores da igreja, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, aprender a discernir o que é a voz da nossa cabeça, o que é a voz do diabo, o que é a voz de Deus falando ao nosso coração, porque o diabo, quando chega para falar com você, ele nunca vai chegar dizendo: quem te fala agora é o capeta dos infernos. Você acha que o diabo vai chegar assim? Não, o diabo ele vem com uma voz, e o apóstolo Paulo diz isso: fiquem alerta, porque o diabo ele vem como um anjo, ele vem disfarçado de um anjo de luz. Então ele não vem dizer para você: quem está falando aí? É Satanás. Claro que ele não vai fazer assim. Ele vem com uma voz doce e suave: eis que te digo, meu filho, filho meu, esta vez pisaste na bola e não tem perdão para ti. Ele vem com uma voz religiosa, ele vem com uma voz como se fosse a voz de um pregador, ele vem com uma voz para tentar iludir você, e você, se não sabe discernir, você ouve o diabo dizendo como se fosse Deus: sou eu, Senhor, que estou te dizendo, sai desta igreja e vai para uma outra. Aí você sai de uma igreja que prega a graça, vai para uma outra que prega a lei, está sofrendo, passando o pão que o diabo amassou e não sabe por quê. É porque você não aprendeu a discernir a voz do Espírito Santo para seguir a voz do Espírito Santo. A igreja de Atos era dirigida pelo Espírito. E nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Não é uma questão de fazermos eleições. A igreja não é uma democracia, a igreja é teocracia. A gente precisa ouvir. Existe sabedoria na multidão de conselhos? Existe, mas quem tem que dar a palavra final é Deus, falando ao coração daqueles que estão na liderança, para que a igreja siga um caminho que seja compatível com esse Espírito, que é uma herança que nós temos da igreja do Senhor Jesus, um espírito de ousadia. O que fazia aquele pessoal que era preso? Não eram pastores, gente comum do povo que se diziam cristãos e de repente eram presos e eram levados para arenas para serem devorados por feras. O que se esperava desse pessoal? Que diante de leões e tigres, eles se desesperassem, gritassem, berrassem, pedissem por clemência, implorassem pelas suas vidas, mas eles se juntavam, se abraçavam e cantavam louvores. Você pode imaginar isso? Que decepção para aquele pessoal que foi ali assistir um espetáculo de sangue, esperando ver os cristãos se ajoelhando, negando a fé, implorando pelas suas vidas. Ao invés disso, se abraçarem e começarem a cantar louvores a Deus diante da morte. O que fazia esse pessoal ter esse espírito ousado, esse espírito intrépido que a igreja do século 21 parece que perdeu? Nós precisamos ser uma igreja ousada, uma igreja intrépida, porque nós somos herdeiros dessa qualidade de igreja. Eu quero falar para você de 3 pontos aqui que são necessários a gente colocar em prática como igreja. Ponto número 1, a igreja do Senhor Jesus pode ser intrépida porque ela tem o poder do Espírito Santo eficazmente presente em cada um dos seus membros. Nós podemos ser uma igreja ousada, uma igreja intrépida, porque nós temos o poder do Espírito Santo eficazmente presente em cada um de nós. Efésios capítulo 1, no versículo 17 ao versículo 23, diz assim: eu peço, isso é Paulo orando pela igreja, e ele diz: eu peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que vocês cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. A grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Sabe que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? O poder de Deus na minha vida é grande. Eu sou favorecido. O poder de Deus é insuperável e ele está disponível a meu favor. Aleluia! Aleluia! Esse poder é o mesmo poder grandioso
que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, coronavírus, o diabo A4 e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que Deus deu à igreja? Ele deu o seu poder, Ele deu o seu nome, Ele deu Jesus e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E Ele enfatiza aqui, e nós somos o corpo de Cristo. Até onde eu saiba, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, e até onde eu conheça de anatomia, os pés estão no corpo. O diabo está debaixo dos nossos pés. O que falta muitas vezes para nós é a ousadia de entender isso e dizer: eu não aceito essa situação, eu não aceito esse presente do inferno, eu não aceito essa desgraça no meio da minha família, eu não aceito essa falência financeira, eu não aceito essa escassez, eu não aceito essa interferência do inferno, porque o diabo não pode vir aqui para me olhar cara a cara. O máximo que ele pode ver é a sola do meu pé, porque ele está debaixo dos pés de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo e eu rejeito toda a ação diabólica na minha vida em nome de Jesus. Sabe, falta às vezes essa ousadia da nossa parte, de olharmos à nossa volta e entendermos que o mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo, nós estamos debaixo de um outro governo, o governo do reino de Deus. O termo reino de Deus se refere ao governo de Deus na vida de cada um de nós. Não é um reino visível, não é um reino desse mundo, é um reino onde Ele reina na vida de cada um de nós. Não através de uma instituição, mas diretamente na sua vida, diretamente com você. A igreja do primeiro século não tinha os recursos que nós temos hoje, nem mesmo a Bíblia impressa eles tinham, nem mesmo a própria Bíblia impressa. Eles não tinham nem prédios aonde se reunir. Então o que eles possuíam? O que fazia deles uma igreja destemida? Uma igreja intrépida, que avançava corajosamente, apesar das perseguições. Vou dizer para você o que eles possuíam. Eles possuíam uns aos outros. Eles se viam como família. Eles se viam como irmãos. Eles se reuniam em pequenos grupos. Eles não tinham prédio para se reunir, mas eles iam de casa em casa, partindo o pão, considerando que qualquer um que se convertesse, agora era parte da família. O poder de Deus fazia coisas tão extraordinárias que Paulo, em uma das suas epístolas, quando ele termina a epístola, ele se despede e ele faz ali um detalhe que a gente às vezes não presta muita atenção, porque ele diz: os da casa de César também mandam lembranças aí para vocês. Espera aí, os da casa de César eram justamente os familiares do imperador que perseguia o cristianismo, que mandava prender os cristãos. O que estava acontecendo? Paulo foi preso. Paulo está preso em Roma. E aí em Roma, Paulo era considerado como um prisioneiro perigoso, prisioneiro político, perigoso. Esse camarada é um revolucionário. Esse camarada tem que ter cuidado com ele. Paulo está preso. E Paulo tinha 4 caras tomando conta dele, porque era uma prisão domiciliar. E ele tinha 4 caras da guarda pretoriana romana tomando conta dele e se revezando em grupos a cada 6 horas. Esses 4 caras, que eram o futuro, entre a guarda pretoriana, era dali que saía o futuro imperador de Roma. O imperador de Roma não era simplesmente o filho do imperador anterior, mas ele era escolhido dentre os generais que eram formados na guarda pretoriana. E Paulo começou a pregar para esses caras: cara, eu vou aproveitar a oportunidade, eu não posso pregar na rua, eu estou preso, mas esses 4 caras vão me ouvir. A cada 6 horas vai vir um novo grupo de outros 4 caras, eles vão me ouvir, e eles vão me ouvir, e vai ser todo dia. E esses caras não podiam nem ir embora.
Às vezes o pessoal reclama que o culto da Nova é longo. Você tinha que ficar 6 horas direto ouvindo o Paulo pregar, para você saber o que é bom para tosse. E o cara ali pregando, e os caras não podiam ir embora, porque os caras podiam fazer assim: Paulo, já entendi, Paulo, Jesus Cristo é o Senhor, tá bom, se crer no coração, confessar com a boca, já entendi. Pois é, e agora, você já aceitou? Ainda não, Paulo. Pode ir embora? Não pode, tem que ficar aqui para me ouvir. Então vai me ouvir. E Paulo pregava, e de repente, um desses caras aceitou Jesus. De repente, um segundo, daqui a pouco um terceiro, daqui a pouco um quarto, e de repente, dentro da família de César, tinha gente se convertendo. Dentro da família do imperador, tinha gente se convertendo. Por quê? Porque Paulo pregava ousadamente, não queria nem saber. Estou na prisão, mas não quero nem saber. Esse pessoal eles possuíam uns aos outros, eles possuíam o poder da oração, eles confiavam e eles criam que Deus ouve e responde oração. Eles não acreditavam que oração era meramente uma loteria espiritual. A gente ora, joga para o alto e vamos ver se Deus pega. Não, eles acreditavam que Deus ouve e responde oração. Não havia ninguém para ensinar para os crentes aquilo que se ensina em muitos lugares. Sabe como é? A vontade de Deus é um mistério. A gente ora e de repente Deus responde, aleluia, se responder amém, mas seja feita a vontade do Senhor. Às vezes Ele quer que você seja curado, Ele cura, às vezes não, e aí Ele leva. Às vezes Ele quer que você prospere, e você prospera, mas às vezes não, e aí você vem à falência. Mas seja a vontade do Senhor feita na vida de cada um de nós. Meu irmão, se a vontade de Deus começar a ser feita na minha e na sua vida, você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, você vai ter uma família abençoada, você vai ter vitória em todas as coisas, porque Deus planejou isso para os seus filhos. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que nós sejamos prósperos, sadios, vitoriosos, abençoados, favorecidos. É assim que Deus vê, é assim que Deus fez através de Jesus. Então, eles possuíam o poder da oração, eles possuíam o testemunho de cada um, e acima de tudo, eles possuíam o poder e a presença do Espírito Santo. Aleluia! Eles possuíam a presença do Espírito Santo. Alguém diga glória a Deus aí por isso aí. Não pode ser diferente conosco. Não pode ser diferente conosco. Nunca se esqueça, jamais em hipótese alguma se esqueça. Mesmo nas horas mais difíceis, Deus nunca te abandona. Aleluia! Mesmo nas horas mais difíceis, Deus nunca te abandona. Em segundo lugar, a igreja, ela pode e deve ser intrépida, porque ela possui uma herança fantástica. Veja bem o seguinte, nós não possuímos meramente ou simplesmente as promessas de Deus. Promessas são coisas que se jogam para o futuro. O meu pai prometeu que no Natal ele vai me dar uma bicicleta. Mas é só no Natal, é uma promessa. Não, nós não possuímos promessas. O que nós possuímos de Deus é uma herança. Aquilo que era para o povo da antiga aliança promessas, para nós se tornou uma herança. Promessas são para o futuro, herança é para desfrutar agora, hoje. Amém? Tem um exemplo de um cara do Antigo Testamento que você precisa compreender e ouvir. Um sujeito chamado Caleb. Caleb já tinha 85 anos, avançado em anos, em idade, quando ele entrou na Terra Prometida. Mas ele não se esqueceu da promessa de Deus. E por isso, ele foi intrépido e corajoso. O que fazia de Caleb um homem intrépido e corajoso? Ele sabia, ele não achava, ele sabia que tinha uma promessa, que havia uma herança, que foi separada para ele, para que ele desfrutasse. Josué capítulo 14, no versículo 6, diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse. Então Caleb foi até Josué e disse o seguinte para Josué: Josué, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você.
tempo aqui para mim. Caleb sabia que Deus tinha falado a Moisés alguma coisa a respeito dele, Caleb. Ele não estava preocupado se alguém tinha falado alguma coisa sobre ele. Ele não estava preocupado simplesmente o que um amigo falou sobre ele, o que um parente falou sobre ele, o que um pastor falou sobre ele, ou mesmo um profeta tinha falado sobre ele. O que estava na cabeça de Caleb era o seguinte: Deus falou a meu respeito, isso é o que está valendo. Isso é o que está valendo. A intrepidez de Caleb não era fruto de arrogância, mas de uma convicção. E a convicção de Caleb era: o que Deus declarou a meu respeito, isso é o que vale. O que Deus declarou a seu respeito, isso é o que vale. Aleluia. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: o que Deus declarou a meu respeito, isso é o que está valendo. Isso é o que está valendo, é o que Deus declarou a nosso respeito. Amém? Algumas coisas que Deus disse a meu e a seu respeito. Efésios capítulo 1, os versículos 3 ao versículo 7. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Há uma outra versão que diz que nos tem abençoado. Então o que Deus diz a seu respeito? Ele diz que você é um abençoado, que você é uma abençoada. Amém? Então não pode ninguém vir agora dizer para você que tem algum tipo de maldição na sua vida. Alguém dizer para você, não importa quem, não quero saber quem é. Ah, pastor, mas quem falou para mim foi o profeta. Não quero saber se foi o profeta, mas ele falou que tem uma maldição na minha vida, maldição hereditária, por causa do meu bisavô. Do meu bisavô passou para o meu avô, do meu avô passou para o meu pai, do meu pai passou para mim, e tem que ser quebrada essa maldição. Isso é uma heresia, com letras maiúsculas em neon vermelho piscando: heresia, 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 heresia. Não há maldição alguma sobre você, porque Deus já te chamou de abençoado. Aleluia. Será que você pode dizer isso? Eu sou abençoado ou abençoada? Amém? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Você pode dizer isso? Eu fui escolhido. Aleluia! Meu irmão, você foi escolhido. Você nasceu porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é fruto de um acidente. Você é fruto de um propósito. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Na verdade, eu sou a raspa do tacho. Mamãe já tinha um bocado de filho, não queria mais filho. Eu vim assim por um acidente. Papai e mamãe descuidaram. E no que descuidou, mamãe engravidou. Ih, mas foi assim. Mamãe ficou até triste, porque não era para eu nascer. Pois é, seu pai e sua mãe podem ter descuidado, mas Deus não descuidou. Você veio ao mundo por um propósito. Deus te escolheu. Aleluia. Cara, você devia vibrar com isso. Deus me escolheu. Caramba, quem sou eu para que Deus olhe para mim? Pois é, Deus olhou para você, mesmo na sua pequenez, mesmo na sua aparente insignificância. Deus olhou para você, Ele te amou e Ele te escolheu. Aleluia. Aleluia. Amém. Ele nos escolheu nele para sermos santos. Deus disse a seu respeito que você é santo e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Isso é o que Deus disse a seu respeito. Isso tem mais valor do que aquilo que o pai fala a seu respeito, do que a mãe fala a seu respeito, do que o vizinho fala a seu respeito, ou do que qualquer um possa falar a seu respeito. Porque Deus é que disse que você é santo, irrepreensível, e em amor nos predestinou para Ele. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Deus te chama de filho. Deus não te chama de criatura. Deus não te chama de coisa. Deus te chama de filho, filha. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção. Eu sou redimido. Você pode dizer isso? Eu sou redimido. Redimido significa não existe mais nenhuma maldição. Jesus se fez maldição na cruz para que você agora seja um abençoado. E além da redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados.
Remissão dos pecados significa que ele anulou todos os seus pecados. Todos. Sabe aquele marcador que tem no automóvel? Você compra um carro, começa a andar e vai marcando, né? 10 mil quilômetros. Faz revisão. Volta para a mão. 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. Faz revisão, volta 21 mil, 22 mil. E fica rodando, né? É como se aquele odômetro, de repente, marcasse assim, 0. Caramba, mas o carro já tinha 150. Pastor, o senhor não conhece. Quando eu conheci Jesus, já estava com 150 mil quilômetros rodado. Rodei muito. Pois é, mas Deus te concedeu o novo nascimento, você zerou o odômetro. Ele olhou para você como um bebê recém-nascido, sem nenhuma história pregressa. A igreja pensa diferente, ela raciocina diferente. Olha só como é que a igreja raciocina. Você vem andando pela vida. Aí você, numa determinada altura da sua vida, você aceitou Jesus. Daqui para trás, tudo ficou perdoado. Daqui para frente, agora é por tua conta. Agora você dá seu jeito aí. Porque ele já te perdoou tudo. Olha, ele já fez muito. Já perdoou tudo daqui para trás. Daqui para frente, agora você é que tem que tomar cuidado. Oh, meu irmão, quem te salvou é quem te mantém salvo. Não foi você que se salvou. Não foi você que se perdoou. Não foi você que derramou sangue para receber perdão de pecados. Foi ele que fez isso por você. E você nem pediu para ele fazer. Ele fez isso graciosamente. Então quem te salvou é quem te mantém salvo. Quem te perdoou, quando a Bíblia fala que ele nos remiu, significa que ele perdoou pecados passados, presentes e também os futuros. Ele zerou o odômetro. Ele zerou o odômetro. Nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amém, gente? Isso é o que Deus fala a nosso respeito. Não é o que o pastor fala, não é o que o profeta diz, é o que Deus diz a nosso respeito. Voltando lá para o texto de Josué 14, no versículo 7, ele diz: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Prestou atenção no que ele disse aqui? Eu relatei para Moisés o que estava no meu coração. Os outros espias relataram o que eles viram. Não é que Caleb não tenha visto, ele viu a mesma coisa que os outros viram, mas quando ele foi dar o relato dele para Moisés, ele não relatou o que ele viu, ele relatou o que ele cria. Os outros 10, não vai dar para nós. Vimos gigantes, vimos cidades muradas, fortificadas. Eles eram gigantes, nós éramos como gafanhotos. Eles nos viam como gafanhotos e nós também nos vimos como gafanhotos. E você, Josué? E você, Caleb? O que você tem para dizer? Realmente tinham gigantes, mas nós podemos entrar lá e devorar como se fosse pão, porque Deus já nos entregou aquela terra. Ele não declarou aquilo que ele viu, ele declarou aquilo que ele creu. Seguindo adiante, versículo 8, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo. Você está vendo aqui que a força oposta à fé não é a incredulidade, é o medo. A força oposta à fé não é a incredulidade, a força oposta à fé é o medo. Os meus outros irmãos amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente, ou seja, com certeza, sem sombra de dúvida, a terra em que você pôs o pé será sua e dos seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Aleluia. Aí o versículo 10 ele diz: e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como ele prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Mas eu estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Josué, me dá agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas.
Se o Senhor Deus estiver comigo, eu poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. E eu gosto de uma outra versão, porque essa versão que diz assim, se Deus for comigo, eu poderei. A versão original pode ser traduzida também de um outro jeito. Uma vez que Deus é comigo, eu vou chegar lá e vou expulsar os gigantes que lá estão. Anaquins aqui é sinônimo de gigantes. Eu vou poder expulsar, porque Deus é comigo. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer, eu posso vencer os gigantes que se apresentam contra mim, porque o Senhor é comigo? Aleluia! Do mesmo modo que Deus foi com Josué, do mesmo modo que Deus foi com Caleb, do mesmo modo que Deus foi com Moisés, Deus é conosco, é com cada um de nós. Terceiro ponto, a igreja pode e deve ser intrépida, porque ela já foi declarada pelo Senhor dos Senhores como mais que vencedora. Quem declarou isso não foi o pastor Fragale. Quem declarou isso foi Deus. Romanos capítulo 8, no versículo de número 37, diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não sei se você já me ouviu contar essa história, ou essa ilustração, mas é a única que eu tenho, então é a única que eu conto, sempre, do que significa ser mais que vencedor. A história do lutador que ganhou o campeonato mundial de MMA. Já me ouviu contar essa história? Já? Quer dizer, só 3 ou 4, que bom, então você vai ouvir. O que significa ser mais que vencedor? Porque parece uma frase meio exagerada, né? Mais que vencedor. Como é que pode alguém ser mais que vencedor? Vencedor é vencedor. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Significa o seguinte, imagina o seguinte, para você entender o que é mais que vencedor. Camarada, campeonato mundial, disputa do campeonato mundial, determinado peso lá, do MMA. Entra no octógono, o sujeito entra de um lado, entra de outro. Os dois treinaram pra caramba, começa a luta, um bate, o outro apanha. Um apanha, o outro bate. E bate e tal. E primeiro round, segundo round, terceiro round, no quinto round, já quase terminando, um consegue dar lá um golpe e vence a luta, é declarado vencedor, ele recebe um cheque de 10 milhões de dólares como prêmio pela vitória do campeonato, cinturão de ouro, e ele vai para casa com o olho inchado, faltando um dente na boca. Ele bate na porta de casa, a esposa abre a porta, e ele, olhando para ela com um olho só, que o outro está inchado, ele diz, querida, venci. Ela pega o cheque, deposita e vai para o shopping fazer compras. Ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Não levou um soco, mas vai desfrutar dos 10 milhões de dólares do prêmio que ele ganhou apanhando feito um boi ladrão no octógono. E Paulo diz agora para nós que nós somos mais que vencedores. Mas os versículos anteriores, no versículo 33, ele diz que nós somos acusados. O diabo tenta nos acusar. Não diante de Deus, porque ele não tem autoridade para ir lá. Mas ele tenta soprar no nosso ouvido a acusação. Mas a Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. No versículo 34, diz que ele tenta trazer sobre nós condenação. Mas que Jesus intercede por nós. No versículo 35, ele diz que nós sofremos tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que tentam nos separar do amor de Deus. No versículo 36, ele diz agora que nós somos até mesmo vistos como ovelhas indo para o matadouro. Mas aí no versículo 37 ele diz, em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Salmo 44, no versículo 1 a 7 diz assim, ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos, os nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com o teu poder, expulsaste as nações e estabeleceste o teu povo na terra. Esmagaste os povos inimigos e libertaste os nossos antepassados. Agora olha só o que ele diz no versículo 3. Mas não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força dos seus braços que eles alcançaram a vitória.
Foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles. Por que nós somos mais que vencedores? Porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, e por causa disso, nós somos mais que vencedores. Se você voltar ao versículo 37 de Romanos 8, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora aqui no Salmo de número 14, de 44, ele está dizendo que foi por amor que Deus fez aquele povo vitorioso para entrar na terra de Canaã. No versículo 4 ele diz: tu és o meu rei e meu Deus. Você, Deus, é quem decreta vitórias para Israel. No versículo 5 ele agora diz: com o teu poder, não com o nosso, mas com o teu poder, afastamos os nossos inimigos e em teu nome pisoteamos nossos adversários. Eu não confio no meu arco e não conto com a minha espada para me salvar. Tu nos concedes vitória sobre os nossos inimigos e envergonhas os que nos odeiam. Esse salmo aqui dos filhos de Corá foi um reconhecimento. Deus, nós somos vitoriosos, mas não é porque nós somos um povo de guerreiros, treinados, preparados, valentes. Não, por causa do teu poder. Eu não confio no meu arco, eu não confio no meu braço, eu não confio na minha espada, eu confio em ti, porque você é o Deus que nos capacita com um poder que a gente não tem, para que nós sejamos uma igreja intrépida, que avança, que vai adiante, que não tem medo de proclamar o nome de Jesus, que não tem medo de orar pelos enfermos, que não tem medo de declarar a verdade da graça, porque Deus é quem é o responsável por honrar essa palavra e nos dar a vitória. Eu não tenho medo de declarar a minha prosperidade. Por quê? Porque minha prosperidade não vem do meu esforço. Eu não tenho medo de declarar a minha cura, porque a minha cura não vem de remédios que eu tomo, de vitaminas, de suplementos, ou de uma genética privilegiada. Não, ela vem do trono da graça. Nós somos o povo de Deus e deveríamos andar de cabeça erguida, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e eu não somos o super-homem, a super-mulher, a Mulher Maravilha, mas nós temos um Deus que é super, bom demais, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, aquele que anda ao nosso lado, que nos abençoa. A nossa intrepidez, ela não vem das nossas capacidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, de uma possível riqueza financeira que a gente possa ter, mas a nossa confiança está naquele que nos capacita, que nos fortalece e que nos enriquece a cada dia. Aleluia! Irmão, eu creio que você recebeu, quando você entrou, aquele cálicezinho para participar da ceia. Eu queria convidar você agora para nós juntos participarmos dessa ceia. E eu quero convidar você para participar dessa ceia com um espírito de gratidão por aquilo que Jesus tem feito por cada um de nós. Obrigado, Mateus. Por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele vai continuar a fazer, porque Ele nos amou. Ele pagou o preço. Ele fez o que fez não para provar alguma coisa para qualquer um que seja. Ele não foi lá dizendo: olha só, vou provar que eu sou o Filho de Deus. Eu vou provar para vocês que eu sou aquilo que eu tenho dito que eu sou. Ele não foi lá para tentar provar alguma coisa para Deus. Deus, eu vou provar que eu sou um cara que eu cumpro aquilo que eu prometi. Não, Deus não foi ali. Jesus não foi ali para provar nada para ninguém. Nem para Ele mesmo, nem para Deus, nem para ninguém. Ele foi ali porque Ele nos amou. E Ele já nos via capacitados para andar em vitória. Ele nos via capacitados para vencer e ultrapassar as barreiras. Ele nos via capacitados para vencer o coronavírus. Sabe por que você está aqui hoje? Você tem ideia de por que você está aqui hoje? Você está aqui porque você não está num CTI entubado. Você não está internado num hospital. Você não está numa enfermaria de Covid. Você está aqui hoje
porque Deus te preservou. Você podia estar a essa altura do campeonato, ou em casa, ou no hospital, mal, com febre, com falta de ar. Mas Deus te preservou. E eu garanto para você, não faltaram oportunidades para você ser contaminado. Agora, o que o diabo quer? Ele quer que você entre numa pilha do medo e da paranoia. A nossa firmeza, a nossa base está na palavra. O que você tem visto e ouvido é muito contrastante, é muito confuso. Você liga o rádio, liga a televisão e você ouve falar de sei lá quantas mil mortes, você ouve falar sobre CTIs lotados, sobre enfermarias lotadas, e não tem vaga para CTI, não tem vaga para isso, e você fica pensando, meu Deus, e se eu precisar? Mas quando eu converso com os colegas médicos que estão nos hospitais, lidando com os pacientes das enfermarias de Covid, sabe o que eles dizem para mim? Olha, as enfermarias estão vazias. Hospital de campanha do Rio Centro tem capacidade para sei lá quantos pacientes. Sabe quantos pacientes tinha internado lá na semana passada? 5. Mais médico, os médicos cuidando um do outro, tentando entubar um ao outro, porque não tinha paciente. 5. Estavam para construir 7 hospitais de campanha, não tem um funcionando a pleno vapor, porque não tem paciente. Mas a notícia que você recebe, o corona vai te pegar. O diabo quer que você ande numa pilha de medo. E o convite da Bíblia para mim e para você é que nós sejamos ousados e corajosos, mantendo prudência, sem entrar na pilha do medo ou da paranoia. Por que a gente bota álcool gel, voluntário, espirrando álcool na sua mão, tapetinho de centro cirúrgico? A gente desinfeta o ambiente, porque nós somos prudentes. Não é porque nos falte fé. Por que a gente usa máscara? Porque a gente é prudente. Mas eu não posso sair do campo da prudência e cair no campo do medo, porque no medo a fé é esmagada, a fé é abafada. Eu sou prudente, eu ando com máscara, eu uso álcool gel, mas eu declaro todo santo dia, na minha vida e na minha família, o coronavírus não tem vez, em nome de Jesus. E eu queria que você participasse dessa ceia num clima de gratidão, porque você está aqui, porque você foi preservado, e isso vai continuar sendo assim. O corona não vai te pegar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.